Vamos iniciar nossa aula Introdução à Mecânica dos Solos, parte 5, compressibilidade, liquefação e areia movediça. Eu sou a professora Maria Giovana Parisi, do Instituto de Geociências, IGC, UFMG. Compressibilidade é uma propriedade que tem certos solos de mudarem de forma ou volume quando lhes são aplicadas forças externas. Se a pressão aplicada for a tensão efetiva, logo nós sabemos e vimos na aula anterior que a tensão efetiva é igual à tensão total menos a tensão neutra, que é U. O que é o recalque? O recalque é uma deformação vertical positiva de uma superfície qualquer delimitada lateralmente no terreno. O recalque pode se dividir em recalque imediato, ocorre rapidamente, logo após a aplicação da carga. É uma deformação elástica plástica com um módulo de deformabilidade. O recalque por adensamento, que é o que veremos nessa aula, ocorre com a variação do índice de vazios durante largos períodos de tempo após a aplicação da carga. O recalque imediato não causa muito problema, porque ele ocorre imediatamente ou rapidamente após uma aplicação da carga no solo. Já o recalque por adensamento é perigoso, porque ele ocorre depois de largos períodos ou longos períodos após a aplicação da carga, o que implica que, muitas vezes, a obra está pronta e o recalque por adensamento começa e vai prejudicar a estabilidade de toda a estrutura da obra. Em solos grossos, a água e o ar fluem livremente pelos poros do solo, enquanto as forças externas atuam, não encontrando empecilho, pois a permeabilidade do solo é alta, de forma que a água ela flui livremente, então ela é drenada. Em casos especiais, a areia está em condições desfavoráveis, quando há uma compressibilidade elevada, quando tem uma saturação completa, uma permeabilidade relativamente baixa e a aplicação violenta das pressões externas, ou seja, há uma aplicação de uma carga súbita ou violenta externamente àquela areia. Pode acontecer que a fase líquida absorva momentaneamente grande parte ou totalidade da pressão aplicada. Então, a areia fluirá como um líquido, fenômeno conhecido como liquefação. Então, vamos ver mais. Nós vimos que a tensão total é igual à tensão efetiva mais U. Neste caso, se eu tenho aqui um êmbolo pressionando uma câmara contendo água mais solo e a tensão efetiva mais U, e essa carga aqui é a carga total que é distribuída entre a tensão efetiva e U. Aqui existe um dreno, mas o dreno está aberto, de forma que, à medida que essa carga é aplicada, a água pode fluir livremente, que é o caso de um solo grosso, por exemplo. Então, há permeabilidade alta, permitindo que a água flua livremente. Então, à medida que essa carga é aplicada, o U vai saindo e a tensão total ela vai se igualando com a tensão efetiva, porque a tensão neutra está sendo dissipada à medida que a água ela sai pelo dreno. Neste caso, quando toda a água é drenada, então a gente vai ter a carga aplicada igual à tensão efetiva, ou seja, toda a carga aplicada será suportada pelos grãos. Quando U não pode ser liberada, ou seja, quando esse dreno é fechado e a carga é aplicada,
U quer sair, porque eu disse para vocês que a tensão neutra ou a tensão da água, ela é incompressível, né? O efeito, a água é incompressível, então ela vai causar uma tensão querendo sair, de tal forma que ela afasta os grãos e a tensão total fica sendo igual a U e a tensão efetiva fica sendo zero. Se houver uma insistência ou uma aplicação súbita de uma carga em um solo, compactado ou não, em que a permeabilidade é baixa o suficiente, não permitindo uma boa drenabilidade da água, o efeito que a água fará no solo será afastar as partículas, diminuindo a tensão neutra, e este efeito pode acarretar numa explosão, fazendo com que a água enriquecida do solo, ou seja, gerando uma lama, ela comece a fluir. Este é o processo de liquefação do solo. O solo fica suspenso na água e passa a fluir junto com a água em função de um carregamento ou uma sobrecarga súbita, por exemplo, a aplicação violenta de pressões externas ou a aplicação de uma pressão muito elevada acima do tempo em que é preciso haver a drenabilidade da água. Então, a água ela vai provocar a liquefação do solo. Este processo é um processo associado a um dos motivos da ruptura de barragens de rejeito, como a barragem de Mariana e a barragem Córrego do Feijão. Por exemplo, numa concepção geral, a liquefação pode ser entendida como sendo o fenômeno da perda da resistência de um material induzido por acréscimos de poropressão, pressão da água contida no solo, sob solicitações não drenadas ou de baixa permeabilidade. Este fenômeno pode ser potencialmente mobilizado, tipicamente em solos finos, com baixa coesão, saturados e que apresentam tendência à contração sob esforços de cisalhamento. Aqui a gente tem o efeito da liquefação. A pressão aplicada subitamente é a pressão do pisoteamento que o homem está exercendo sobre um solo saturado, cuja água não tem chances de ser removida rapidamente, pois a permeabilidade é muito baixa. Então, nesse caso, com a aplicação da pressão, o solo passa a ser suportado pela água que quer sair. Então, ele perde totalmente a sua tensão grão a grão e passa a se mover como se fosse um fluido. Visto isso? Agora vamos ver uma experiência na praia, uma vez que estamos aí no isolamento, há muito tempo que a gente não viaja, mas é muito comum na praia a gente ver a areia e achar que a areia está bem compacta e vamos fazer a nossa caminhada na areia. À medida que nós vamos pisoteando a areia, a carga aplicada sobre a areia vai forçar a água a ser drenada. Se não há boas condições de drenabilidade, a água então vai afastar os grãos que ficarão suspensos na água presente nos poros. E aí a areia vai se liquefazer. Vamos ver. Este filme eu fiz para vocês em janeiro de 2020, quando não sabíamos ainda
que viveríamos esse momento de pandemia. Fiz exatamente pensando nos meus alunos, como eu iria explicar a liquefação para eles, curtindo minha praizinha durante as férias. Até durante as férias estou pensando em vocês. A compressibilidade, ela ocorre muitas vezes quando é aplicada uma carga, por exemplo, uma obra é construída sobre um solo. Esse solo possui uma estratificação, ou seja, um horizonte em que há um solo saturado, um solo fino saturado. Aqui, por exemplo, eu estou representando um solo argiloso saturado, aqui eu estou dando zoom, e duas ou uma camada drenante limitando este solo ou na sua base ou no seu topo. Por exemplo, aqui eu tenho camadas de areias que não estão saturadas e que com a aplicação da carga, a areia, ela pode receber o líquido, a água que irá ser expulsa da camada fina a partir da aplicação da carga, por exemplo, a construção de uma obra. Neste caso, à medida que a água vai sendo expulsa da camada saturada e vai se acomodando, né, vai saturando ou preenchendo os poros da camada não saturada e drenada, né, de permeabilidade alta, como por exemplo a areia, irá acontecer o fechamento dos poros dessa camada. Então, vocês estão vendo que aqui é antes e aqui é depois de um determinado tempo. Aqui no tempo zero e depois de um determinado tempo, há a compressão desse solo em função do fechamento dos poros que antes tinham a água o preenchendo e depois ficaram vazios e começaram a se deformar, a fechar, porque antes a água não permitia o fechamento. A água servia como uma fundação do solo, não permitindo o seu fechamento dos seus espaços, do seu volume de vazios. Esse fechamento ocorre no sentido vertical à medida que a carga é aplicada. E entende-se que essa redução de altura ocorre apenas no sentido vertical para facilitar a nossa vida. Então, à medida que nós temos a tensão total, a tensão total é distribuída entre tensão efetiva mais U, e se é permitido que a água saia depois de um longo tempo, a tensão efetiva será igual à tensão total. Entretanto, nesse meio tempo em que a água é drenada e os espaços vazios vão se fechando, essa drenabilidade, esse escoamento da água ocorre se este material tem a permeabilidade muito baixa, vai ocorrer depois de um longo tempo, ou seja, há tempo para a obra ser construída e depois de anos, muitos anos, pode ser que essa água saia totalmente e ocorre o fechamento dos poros. Aí é que está o perigo de uma superfície, de um solo pouco permeável, que permite a drenabilidade da água muito lentamente, fazendo com que a deformação ocorra anos após a construção da obra. Voltando ao nosso exemplo, existe um dreno aberto, existe a possibilidade de drenagem da água, mas esse processo de expulsão da água é muito lento com a aplicação da carga, até que toda a carga fique distribuída na tensão efetiva e a água drene. Bom, vocês estão vendo aqui que houve uma redução de altura, considerando que não há deformação lateral. Então, à medida que a água é expulsa, há a redução da altura da situação 1 para a situação 2. É isso que acontece com os terrenos de baixa permeabilidade saturados, em que é feito uma obra sobre eles aplicando uma carga que vai obrigar a expulsão da água para as camadas drenantes. Essa é a justificativa para a inclinação da Torre de Pisa e inclinação em prédios na cidade de Santos,
no litoral paulista. Vocês estão vendo esse prédio aqui, totalmente inclinado. Então, lá em Santos, alguns prédios foram construídos sobre uma argila orgânica, que era um ambiente de um antigo manguezal, não consolidada e saturada, e com a aplicação da carga, a argila foi se comprimindo com o tempo e após os prédios já construídos, começou a haver uma deformação desse terreno e a inclinação da estrutura dos prédios. A mesma coisa aconteceu com a Torre de Pisa, também com alguns monumentos históricos no México, também na Inglaterra e em outros lugares aí pelo mundo. O ensaio de compressibilidade é necessário para a gente ver se vai ocorrer ou não recalque por adensamento em um solo em que haverá a construção de uma obra. Então, esse ensaio consiste de duas placas porosas, limitando um solo. Essas placas porosas permitem que a água seja drenada por essas placas e aqui tem um dreno que vai permitir que a água saia. É colocado um cabeçote sobre esse conjunto solo e placas porosas, é fechado na lateral para não haver deformação nas laterais, apenas na forma de redução de altura, e uma carga é aplicada neste sistema. À medida que a água vai sendo drenada, há uma redução de altura e o fechamento dos poros desse solo que está sendo ensaiado aqui nesse sistema. Esse é um ensaio chamado ensaio oedométrico. Como resultado do ensaio, nós temos uma curva em que é colocado num gráfico em que aqui nós temos nas ordenadas o índice de vazios do solo, que vai ficando reduzido à medida que a carga vai sendo aplicada e os poros vão se fechando. E aqui nós temos em escala logarítmica a descompressão, a diminuição da descompressão não, a tensão aplicada, e essa curva aqui é chamada curva de descompressão, e essa curva aqui é chamada de curva de recompressão. A reta virgem pode passar por um amolgamento, que é a quebra dos grãos do solo, ou a gente pode descomprimir a carga e é gerada a curva de descompressão. Então, aqui é a carga aplicada em escala logarítmica. Então, nós planejamos qual vai ser o aumento de carga aplicada no sistema e vamos medindo o índice de vazios e a carga. Bom, esse solo ele vai se comportar assim. Inicialmente, você coloca a amostra no sistema e inicia-se a aplicação da carga. Inicialmente, vai ter uma compressão rápida chamada recompressão do solo. Quando o solo é retirado, a amostra de solo é retirada do seu local in situ, quase que instantaneamente, esse solo vai expandir um pouco. Quando ele é colocado no ensaio, há a recompressão desse volume que se expandiu, até que ele volte a seu aspecto que ele estava, ao volume que ele estava, no local onde a amostra foi retirada. Bom, a partir de uma determinada pressão, a pressão ela só vai sendo elevada, né? Então a pressão vai sendo aumentada e à medida que ela é aumentada, o solo vai sofrendo uma compressão. Chega num ponto que a amostra ela fica no estado de tensão original, ou seja, o estado de tensão em que ela estava in situ quando foi retirada do local. E depois disso, ela vai passando por uma compressão a partir da aplicação de uma carga em que este solo não estava acostumado a receber. Então, é uma carga nova que o solo não estava acostumado a receber.
E aí, o movimento de compressão do solo vai obedecendo a uma reta chamada de reta virgem. Muito bem. Entre a reta virgem e a curva de recompressão, existe aqui um ponto de maior curvatura dessa curva total que vai nos representar o ponto, uma tensão que é chamada de tensão de pré-adensamento. A tensão de pré-adensamento significa a tensão máxima em que o solo já foi submetido. A tensão de pré-adensamento não significa que é a tensão que o solo estava sofrendo no momento em que a amostra foi retirada. Pode ser uma tensão em que o solo foi submetido no passado, quando havia camadas sobre ele, e essas camadas foram, por exemplo, erodidas. E aí houve um alívio da tensão. Então havia camadas sobre esses solos, essas camadas foram erodidas e o solo sofreu um alívio de tensões, mas ele já havia sido submetido a uma tensão anterior maior do que a tensão que ele estava submetido no momento atual em que a amostra foi coletada. Então, esta tensão é chamada tensão de pré-adensamento. Foi desenvolvido o método gráfico para a gente conseguir saber qual é a tensão de pré-adensamento do solo. É muito importante a gente saber a tensão de pré-adensamento, pois se construirmos uma obra cuja tensão de pré-adensamento é inferior à tensão da obra, significa que o solo vai entrar em uma compressão, como ele entra aqui na reta virgem. Ok? Se a tensão dada pela obra sobre o solo for muito inferior à pressão de pré-adensamento, mais a tensão efetiva que aquele solo possui, então não haverá problema de recalque no solo, mas nós vamos ver isso com detalhes. Eu só estou mostrando o método da gente conseguir a pressão de pré-adensamento do solo. Inicialmente, a gente pega a reta virgem e faz um prolongamento da reta virgem aqui. É o número 4. Nós pegamos o ponto de maior curvatura dessa reta. Me desculpem aqui o desenho. Esse ponto hoje eu estou vendo que ele deveria ser aqui, que é o ponto de maior curvatura, mas eu fiz aqui e traçamos uma horizontal passando por esse ponto. Vamos chamar de 1, vamos na ordem. Posteriormente, na ordem 2, nós pegamos uma tangente a este ponto. Posteriormente, em terceiro ponto, nós fazemos a bissetriz do ângulo formado entre 1 e 2. E, finalmente, a gente prolonga a reta virgem. O ponto de cruzamento do prolongamento da reta virgem com a bissetriz é esse ponto aqui. Nós rebatemos aqui até a nossa escala de tensão e pronto. Esta aqui é a nossa tensão de pré-adensamento. Ou seja, se aqui é 1.000, 900, 800, 700, 600, 590, 580 kPa foi a pressão que esse solo esteve submetido no passado, a pressão máxima que esse solo já esteve submetido no passado. É chamado de pressão de pré-adensamento. Pressão limite da curva de recompressão, o que corresponde ao estado de solicitação a que esteve submetida anteriormente a camada de solo. Esta é a pressão de pré-adensamento. Se a pressão de pré-adensamento é igual à tensão efetiva do solo, logo o solo é tido como normalmente adensado. Se a pressão de pré-adensamento é maior que a tensão efetiva do solo, logo o solo já esteve sujeito a cargas maiores que as atuais, então o solo é tido como pré-adensado. Se a tensão de pré-adensamento é menor do que a tensão efetiva
do solo, logo o solo ainda não atingiu suas condições de equilíbrio, está em adensamento e nós dizemos que o solo é parcialmente adensado. Considerando P0 o acréscimo de pressão, por exemplo, a pressão exercida por uma obra sobre aquele solo, se a pressão de pré-adensamento foi igual à tensão efetiva mais a pressão da obra, não haverá compressão, não haverá recalque por adensamento. Se a pressão de pré-adensamento for menor que a tensão efetiva mais a pressão da obra, então haverá recalque por adensamento, ou seja, a Torre de Pisa, os prédios de Santos, alguns monumentos no México. Ok? Antes de falar sobre a areia movediça, eu quero esclarecer o seguinte. A expulsão da água, como a gente viu neste desenho aqui, a expulsão da água após a aplicação de uma carga, ela pode ocorrer com a aplicação da carga de uma obra, como eu disse, ou a expulsão da água, ela pode acontecer quando é feito um poço para aproveitamento da água subterrânea, o bombeamento excessivo desse poço, de tal forma que as camadas finas, pouco permeáveis, vão com o tempo cedendo água para os aquíferos bombeados. Neste caso também, há uma expulsão lenta da água e a sobrecarga das edificações nessa situação em que o solo perdeu água e os poros começam a se fechar, vai também provocar o recalque por adensamento. De tal forma que o recalque por adensamento pode também ocorrer não somente pela sobrecarga, mas pela associação da sobrecarga e o bombeamento desenfreado dos aquíferos. Agora vamos ver a areia movediça. A areia movediça, semelhante à liquefação, ela ocorre quando a gente tem um movimento ascendente da água no solo. Inicialmente, vamos falar o que é a força de percolação da água. Quando a força se movimenta na água, quando a água se movimenta no solo, existe uma força chamada força de percolação da água, que vai ser igual o gradiente hidráulico por onde a água está se movimentando, multiplicado pelo peso específico da água. O gradiente hidráulico, vocês sabem que é a divisão da altura pela extensão horizontal do caminho percolado pela água. Então, peso específico da água e gradiente hidráulico. Um solo submetido à percolação da água, se o fluxo for ascendente, a tensão efetiva ela vai ser igual à espessura do solo por onde a água está percolando, multiplicada pelo peso específico submerso, mais a força de percolação. Se o fluxo é descendente, se o fluxo é ascendente, vamos pensar, um fluxo descendente, a água está com uma força de percolação descendente, ela vai ampliar a tensão efetiva, porque ela vai contribuir, ela vai ser somada à tensão efetiva, uma vez que a tensão efetiva também atua de forma a pressionar o solo e a água, a força de percolação de água, também vai atuar a pressionar o solo. Então, a força de percolação será uma ampliação da tensão efetiva, porque ela será somada ao peso específico submerso daquele solo, multiplicado pela profundidade, pela espessura daquele solo. Agora, se o fluxo é ascendente, ele tende a contrariar o sentido de atuação da tensão efetiva, porque ele é ascendente e a tensão efetiva é descendente. Então, nesse caso, a gente atribui um sinal negativo à força de percolação e a tensão efetiva será igual à espessura do solo multiplicado pela
pelo peso específico submerso menos a força de percolação. Se a força de percolação da água for igualzinho ao peso específico submerso do solo, este termo aqui vai ser igual a zero. Zero multiplicado por L, zero tensão efetiva. Isso significa que o solo perde totalmente a sua resistência. É este exemplo aqui. Existe uma água, um fluxo de água ascendente nesta camada de areia de espessura L. A tensão efetiva na areia será, portanto, L multiplicado pelo peso específico submerso menos a força de percolação. Ou seja, a força de percolação, que é igual a I vezes o peso específico da água, gradiente hidráulico vezes peso específico de água, é igual ao peso específico submerso. Se isso acontecer, isso aqui vai ser igual a zero, ok? O gradiente crítico para que ocorra que o peso específico submerso seja igual à força de percolação da água e esse parâmetro aqui dê zero, é igual ao peso específico submerso do solo dividido pelo peso específico da água. Esse vai ser o nosso I crítico. E aí vai ocorrer um efeito chamado areia movediça, ou quicksand em inglês. Neste caso, esse homem está afundando na areia movediça, porque ele foi pisar aqui e havia uma resistência zero desta areia. A areia movediça é muito perigosa quando ela ocorre, por exemplo, a jusante de barragens, seja barragem de rejeito, seja barragem de concreto, barragem de terra. Quando existe água no reservatório dessa barragem, a água ela vai fluir, ela pode infiltrar pelo terreno. Esse terreno aqui está constituído por areia fina e areia grossa. E a água vai sendo drenada até que ela ascenda até a base, a jusante da barragem, e ela começa a fluir no sentido ascendente nesta parte. Pode ser que esta areia grossa tenha um peso específico junto com a areia fina, que se iguale à força de percolação da água ascendente, e aí vai ocorrer o efeito areia movediça, que vai desestabilizar esta barragem, que vai afundar, e isso pode ocorrer, e isso pode acarretar na ruptura da barragem. Esse é um efeito típico de solos finos não coesivos, como areias finas, que é esse caso aqui. Por exemplo, este reservatório em que a água pode percolar, pode fluir de forma ascendente aqui, ter uma força de percolação, e pode acontecer o efeito areia movediça, desestruturando esta barragem, podendo levar à sua ruptura. Areia movediça, um movimento ascendente da água que exerce uma força contrária à tensão dos grãos do solo. Isso provoca a queda de resistência do solo e sua capacidade de sustentação como fundação. As edificações e também as pessoas afundam. Convido vocês para assistir o filme Areia Movediça. www.youtube.com/watch V interrogação V igual 2V maiúsculo, U maiúsculo, 7Z, UG4BRO. Gravem isso aqui e assistam um filminho sobre areia movediça. Ocorre muito nos filmes de Tarzan, em que os bandidos caem na areia movediça. É muito legal esse filme e vale a pena assistir. Muito bem, para a gente terminar, quero que vocês vejam a prova
com consulta e em grupo, postada na plataforma Teams e Moodle para vocês.